E aí, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E hoje eu vou comentar um pouco sobre Porto Seguro, uma empresa que atua aí no setor de seguro da nossa bolsa. E assim como as demais empresas do mesmo setor, vem sofrendo aí uma forte queda por conta dessa alta no número de sinistros e da alta do IGPM que impactam os seus resultados financeiros. Mas antes de falar de Porto Seguro, eu deixo aí o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a minha carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. E vamos juntos interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Bom, e para quem não conhece, o Grupo Porto Seguro é formado por um conjunto de 27 empresas que atuam nos mais diversos subsetores do setor de seguros. Hoje, a Porto Seguro conta com cerca de 13 mil funcionários, mais de 36 mil corretores independentes, é líder no mercado de seguro de automóveis e tem ao total mais de 11 milhões de clientes. E aqui temos a estrutura acionária da Porto Seguro. Hoje temos aí cerca de 646.586.060 ações ordinárias, já que a Porto Seguro faz parte do novo mercado, que é o mais alto nível de governança. Cerca de 70,82% das ações pertencem ao seu controlador. E na parte do controlador da Porto Seguro temos aqui também o Itaú, que é um dos maiores bancos da América Latina. Além disso, a Porto Seguro tem 1,37% de ações em tesouraria e conta com um free float de cerca de 27,81%. E falando sobre Porto Seguro, é importante relembrar que recentemente houve uma bonificação de 100%, ou seja, quem tinha uma ação de Porto Seguro recebeu outra. E isso afetou a cotação das suas ações. Isso é importante evidenciar antes de dar continuidade a essa análise, para não ter nenhum tipo de distorção de informação, já que quando esse tipo de bonificação acontece, o impacto é muito grande e muito rápido no mercado financeiro. E agora temos aqui a cotação atual das ações de Porto Seguro, que hoje estão sendo negociadas aí por R$ 19,30. Nesses últimos dias, essa ação tem variado aí entre R$ 19 e R$ 20, bem próximo aí da mínima das últimas semanas. E desde que ocorreu essa bonificação, que basicamente dobrou a quantidade de ações que estão sendo negociadas na bolsa, houve aí uma queda bem interessante nas ações de Porto Seguro e possivelmente pode se tratar de uma boa oportunidade de investimento. Sobre os serviços e os produtos que a Porto Seguro oferece aos seus clientes, o principal é o seguro de automóveis, que hoje a Porto Seguro é líder no mercado, tem um market share aí de cerca de 28%. E o seguro de automóveis gera para a Porto Seguro uma receita de cerca de 7,8 bilhões de reais. Esse é o principal ramo de atuação da empresa, mas existem outros produtos muito relevantes para a Porto Seguro, como os seguros patrimoniais e a parte de saúde e odonto também, que gera aí cerca de 1,6 bilhões de reais de receitas. E aqui temos os principais destaques referente ao terceiro trimestre de 2021, que foram os últimos resultados divulgados pela empresa. Começando aqui pelas receitas, houve um crescimento da receita total de cerca de 15,4% quando comparamos ao terceiro trimestre de 2020, e ao total a receita alcançou o valor de 5,6 bilhões de reais. A principal fonte de receita é o setor de seguros, obviamente, que representa aí cerca de 3,9 bilhões de reais, que também teve um crescimento aí de cerca de 11,9%. Basicamente, em todos os seus serviços e produtos, a Porto Seguro conseguiu aí apresentar um bom crescimento. O lucro líquido recorrente foi de cerca de 206,5 milhões de reais, teve uma queda aí de quase 50%. Isso ocorreu porque nesse terceiro trimestre a Porto Seguro conseguiu aumentar bastante as suas receitas, mas as suas despesas também cresceram muito devido à alta do IGPM e à alta na taxa de sinistralidade. E isso tudo são efeitos do Covid e da crise do coronavírus. Quando tudo isso passar, a empresa aí deve conseguir manter essa receita alta e até mesmo aumentar, e o lucro líquido deve aí voltar a crescer com força. E justamente nesses momentos conturbados é que surgem as boas oportunidades de investimento. O índice combinado fechou aí em cerca de 95,2%, quanto menor, melhor. E nesse terceiro trimestre também teve aí um aumento de cerca de 7,3 pontos percentuais.
A sinistralidade também cresceu, atualmente é de cerca de 55,3%, um aumento de cerca de 8,4 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2020. Aqui temos as receitas de todas as linhas de negócios da Porto Seguro, e isso é um ponto extremamente positivo, pois basicamente a empresa está crescendo em todas as suas vertentes, tanto olhando o terceiro trimestre isolado, quanto olhando aí os 3 primeiros trimestres agregados. A receita total nesses primeiros 9 meses totalizaram 15,4 bilhões de reais e desse terceiro trimestre 5,6 bilhões. E o lucro líquido nesse terceiro tri teve uma queda com relação ao segundo trimestre de 2021 e uma queda ainda maior com relação ao terceiro trimestre de 2020, causada aí tanto pelos resultados operacionais, que deu uma bela enxugada nesse terceiro trimestre, como os resultados financeiros, que também tiveram aí uma queda até que bem relevante. Lembrando que esse setor de seguro normalmente opera com bastante caixa e investe esse caixa para oferir receita financeira, e somente quando ocorre a sinistralidade que a empresa necessita realizar esse desembolso financeiro. Via de regra, as receitas financeiras impactam bastante no resultado da empresa. E olhando os resultados em um parâmetro mais de longo prazo, notamos que as receitas da Porto Seguro estão crescendo em um ritmo bem interessante, assim como o lucro líquido também estava crescendo bastante. Provavelmente vai haver uma queda nesse ano de 2021, mas mesmo assim, quando a crise do Covid realmente passar, a taxa de sinistralidade deve diminuir, o IGPM vai voltar a ficar controlado e o lucro líquido deve acompanhar esse crescimento das receitas, que nesse ano de 2021 cresceu bastante, e essa diferença entre a receita e o lucro deve diminuir ainda mais futuramente. Bom, agora vamos falar um pouco sobre dividendos. No Estatuto Social da Porto Seguro está previsto um dividendo mínimo que é de 25% o lucro líquido da empresa, mas o payout tem uma média aí de cerca de 60%. Atualmente o payout é de 40%, teve aí uma queda nos últimos anos. Futuramente o payout deve voltar a aumentar, pois a Porto Seguro é conhecida por ser uma boa pagadora de dividendos. Bom, e aqui eu trouxe uma projeção do dividend yield com base na cotação atual de Porto Seguro. Primeiramente, o lucro por ação atual é de R$ 2,19. O payout da Porto Seguro hoje é de cerca de 60%. Com isso, temos um dividendo projetado de R$ 1,30. Levando em conta esses dividendos projetados e a cotação atual, que é R$ 19,30, temos aí um dividend yield projetado de 6,73%. Caso a Porto Seguro mantenha esses fundamentos e com base na cotação atual, temos aí essa projeção de dividend yield para os próximos anos. E isso levando em consideração que a empresa aí vai manter no seu caixa cerca de 40% do seu lucro líquido para alavancar as suas atividades e manter essa constância no crescimento das suas receitas. O P sobre VP, normalmente a Porto Seguro é negociado por 1,6 vezes o seu valor patrimonial. Entretanto, hoje o P sobre VP apresenta o valor de 1,38. Outro indicador que também nos dá uma ideia que essa ação atualmente está um pouco descontada, já que está apresentando um valor abaixo da sua média. Bom, e vamos ficar atento também a essa divulgação do quarto trimestre de 2021, e a data dessa divulgação é dia 7 de fevereiro, depois do fechamento do mercado, e a teleconferência vai ser 8 de fevereiro. Vamos ficar atento e acompanhar esses resultados da Porto Seguro, assim como as demais empresas desse setor de seguro que estão sendo negociadas aí por preços bem interessantes. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, peço que deixe o gostei, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.